A Rádio Cidade FM apresenta Programa Pão Nosso de Cada Dia. Apresentação: Padre José Alberto Souza Lima. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa O Pão Nosso de Cada Dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Hoje, sábado, vamos trazer mais uma contribuição sobre a liturgia. De maneira mais específica, temos trabalhado a liturgia da palavra. A instrução geral do Missal Romano hoje nos convida a olhar o número 32, o lugar de onde se proclama a palavra de Deus. No recinto da igreja deve existir um lugar elevado, fixo, adequadamente disposto e com a devida nobreza, que ao mesmo tempo corresponda à dignidade da palavra de Deus, e lembre aos fiéis que na missa ou na celebração se prepara a mesa da palavra de Deus e do corpo de Cristo, e que ajude da melhor maneira possível a que os fiéis ouçam bem e estejam atentos durante a liturgia da palavra. Por isso se deve procurar, segundo a estrutura de cada igreja, que haja uma íntima proporção e harmonia entre o ambão e o altar. Convém que o ambão, de acordo com a sua estrutura, seja adornado com sobriedade ou de maneira permanente ou, ao menos ocasionalmente, nos dias mais solenes. Dado que o ambão é o lugar de onde os ministros proclamam a palavra de Deus, reserva-se por sua natureza às leituras, o salmo responsorial e ao precôncio pascal. A homilia e a oração dos fiéis podem ser pronunciadas do ambão, já que estão intimamente ligadas a toda a liturgia da palavra. Mas não é conveniente que subam ao ambão outras pessoas, como o comentarista, o cantor, o dirigente do coro, aquele que vai fazer comentário, e assim por diante. Vejamos, queridos amigos e amigas, equipe de celebração, comunidades, o quanto que a nossa igreja é zelosa, cuidadosa e pensou tudo no seu devido lugar, com a sua devida honra, para que o mistério de Cristo possa ser celebrado sem ser confundido com outras coisas. Por isso a dignidade, imagine já no livro de Neemias, quando o povo volta do exílio, já se pede que o livro de onde é colocada a palavra, que ele receba um destaque. Imagine que às vezes encontramos ambãos ou mesa da palavra, que não é só da palavra, é um depósito de coisas. Precisamos rever para que de fato elas tenham a devida dignidade, assim como a palavra deve ter para nós. Dado que o ambão é o lugar de onde proclamamos a palavra que é de Deus, dirigida para nos alimentar. Para que o ambão ajude da melhor maneira possível nas celebrações, deve ser amplo, porque em algumas ocasiões tem que estar nele vários ministros. Além disso, é preciso procurar que os leitores que estão no ambão tenham suficiente luz para ler o texto e, na medida do possível, bons microfones
para que os fiéis possam escutá-los facilmente. Então, mais uma dica que nos ajuda a entender o lugar e até mesmo a forma como deve ser proclamada a palavra de Deus. Uma segunda indicação de formação para nós, os livros para anunciar a boa nova de Deus nas celebrações. Os livros de onde se retiram as leituras da palavra de Deus, assim como os ministros, as atitudes, os lugares e demais coisas, lembram aos fiéis a presença de Deus que fala ao seu povo. Portanto, é preciso procurar que os próprios livros, que são sinais e símbolos da realidade do alto na ação litúrgica, sejam verdadeiramente dignos, decorosos e belos, sendo sempre o anúncio evangélico o ponto alto da liturgia da palavra. As duas tradições litúrgicas, a ocidental e a oriental, mantiveram uma diferença entre o evangelho e as demais leituras. Com efeito, o livro dos evangelhos era elaborado com grande cuidado, adornado e venerado mais do que qualquer outro lecionário. Assim, pois, é muito conveniente que também em nossos dias, em todas as nossas igrejas e paróquias, haja um evangeliário formosamente adornado e diferente do livro das demais leituras. Este é o livro entregue ao diácono na sua ordenação, e na ordenação episcopal é colocado e sustentado sobre a cabeça do eleito. Por último, os livros das leituras que se utilizam na celebração, pela dignidade que a palavra de Deus exige, não deve ser substituído por outros subsídios de ordem pastoral. Por exemplo, liturgias diárias, como comumente chamamos, mas o livro próprio para a liturgia, que é o lecionário. Que nós possamos nos converter a essas indicações pastorais tão simples, mas que exige zelo e amor litúrgico. Outras recomendações: bom seria se nem tivéssemos folhetos ou liturgia diárias em nossas comunidades e celebrações, principalmente. Algumas paróquias e padres já retiraram. Mas mesmo aqueles que tenham, que saibam dar o devido valor e respeito às leituras que estão sendo proclamadas. Que ninguém esteja cabisbaixo ou conferindo em seus textos pessoais a palavra de Deus que está sendo proclamada do ambão no livro oficial litúrgico, seja o lecionário, seja o evangeliário. A nossa conversão litúrgica nos prepare para melhor vivenciarmos o mistério pascal de Cristo com toda a atenção merecida, com toda a participação ativa, consciente, para que de fato ela seja frutuosa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus misericordioso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. A Rádio Cidade FM acabou de apresentar programa O Pão Nosso de Cada Dia, com o Padre José Alberto de Souza Lima. Tua palavra é luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra